Eu quero cumprimentar os irmãos da paz do Senhor, amém? Eu sou grata a Deus pela sua bondade. Parece que esse dia, na verdade desde ontem, o Senhor tem movimentado e nos feito lembrar do que Ele tem feito por nós. E isso nos faz se derramar. As lágrimas vêm, mas o sentimento é de gratidão por tantas coisas que o Senhor tem feito por nós, para nós. E eu quero ser grata ao pastor dessa igreja, sua esposa, que mesmo sem nunca ter me visto ou ouvido falando da palavra de Deus, me deu esta oportunidade. Bem sei que com certeza o meu esposo deve ter falado alguma coisa, porque ele é o maior apoiador do meu ministério. Eu não tinha muito entusiasmo para falar de Jesus. De certo que assim como Jesus encontrou aquela mulher samaritana, Ele me encontrou. E quando Jesus encontrou aquela mulher, ela tinha a vida dela, mas no profundo da sua alma ela estava destruída. Ela sobrevivia na terra, não é verdade? Já tinha tido esposo, e já estava no quinto, e aquele quinto não era o marido dela. Não estou dizendo que eu tive 5 maridos. Estou dizendo a situação daquela mulher. E o Senhor Jesus resolveu passar. Era-lhe necessário. Aleluia. Tinha muitos outros caminhos menos perigosos. Mas ele resolve passar em Samaria. O propósito de Jesus em Samaria não era meramente alcançar uma única mulher, mas era através daquela mulher alcançar outras vidas. E eu vejo Jesus ensinando os seus discípulos, porque até ali havia um conflito, religioso e por muitas outras questões. Mas Jesus, como um bom ensinador, um professor, ele fez 2 coisas que eu alcanço com a minha simplicidade. Não fique esperando muita coisa, porque teólogo aqui é o meu marido. Eu nem quis vir na sexta-feira. Eu falei, Jesus, ele prega na sexta e eu vou ter que falar no domingo. Me ajuda, Jesus. E eu vejo Jesus ensinando os seus discípulos, quando ele diz, vai comprar comida. Se eles estavam no território dos samaritanos, para eles, tudo que havia ali era impuro. E a primeira lição que eu vejo foi Jesus mandando eles ir comprar o que de comer. A segunda lição que eu vejo foi Jesus esperar uma mulher no poço, mesmo porque naquela época os maridos não se comunicavam com as suas esposas fora de casa. Um rabino, ele não falava com mulheres. As mulheres não tinham o valor que elas têm hoje. Mas Jesus veio para mudar isso. E eu sou prova disso. Uma mulher ministrando, falando das maravilhas de Jesus. E aí eu vejo Jesus tendo um diálogo com ela, naquele poço. Ele nos ensina outra lição, um método simples, sem acusação, sem apontamento, mas um método de amor, de compreensão e de reflexão.
porque eu vejo Jesus trazendo à mente daquela mulher todos os seus atos, sem julgar, né? Mas que ela refletisse. Jesus fez isso em mim. Aleluia. Fez ela entender que o estado em que ela estava não era o que ele queria para a vida dela. E em todo aquele diálogo que todo mundo conhece, João 4, eu vejo Jesus convencendo, aleluia, aquela mulher do seu pecado e trazendo ela ao arrependimento. De certo que, naquele momento, o desejo da mulher era não passar pelo constrangimento de estar se encontrando com outras mulheres que a acusava, que a apontava e que não queriam estar com ela. O desejo da mulher de beber essa água era de não ir buscar a água. Mas Jesus fez ela entender que a água que ele estava oferecendo era uma água transformadora, que entraria, que ela beberia e que ia mudar ela de dentro para fora. É por isso que nós estamos aqui, né? Não é por mérito, mas é porque Jesus nos convenceu. Aleluia. E aí eu vejo o diálogo de Jesus, igreja, com aquela mulher, e fez ela entender que o que ele tinha para ela era maior do que o físico. Aleluia. O que eu acho mais interessante é que aquela mulher entendeu que quem estava com ela era o Deus Todo-Poderoso. E agora o desejo da mulher não é ficar com ele para si, porque muitas das vezes nós somos egoístas. Nós queremos só para si, desfrutar, só eu quero desfrutar. Não, eu sei que fulano está precisando, mas eu preciso, Jesus. Agora essa mulher entendeu que ela já recebeu. E recebendo Jesus, ela quer levar, alcançar a outros. E lembra que no diálogo de Jesus com a mulher, ele diz que aquele que beber dessa água se fará nele, eu espero que eu não esteja errando, uma fonte inesgotável que vai jorrar para a vida eterna. E aí no meu pensamento simples, sem muito arranjação, eu entendo que nós bebemos dessa água, e aí eu quero dar desta água para outros, porque ela já me alcançou com a vida eterna, e agora eu quero que ela alcance a outros, também que jorrem neles essa água. Aleluia! E a mulher, irmãos, não precisou que o pastor falasse para ela: vamos nos posicionar, vamos alcançar outras vidas. O reino de Deus precisa ser povoado. Jesus veio para todos. Não, ela entende, e a alegria é tão grande dentro dela, que ela deixa o cântaro, e ela vai, aquela que se ocultava, aquela que estava perdida, dispersa da sociedade, agora ela vai ao encontro da sociedade, ela vai ao encontro daqueles que acusavam, daqueles que condenavam, daqueles que desprezavam. Ela vai ao encontro, ela corre, ela se apressa. Aleluia! Ela se apressa a proclamar a eles: venha e vê, porque tem alguém ali. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus, que me alcançou e te alcançou. Isso, como disse o pastor, não é merecimento,
merecimento, é graça. É um favor que nós não merecemos. Aleluia. Eu vejo a mulher apressando-se. Ela deixa o cântaro, Jesus fica. E ela corre no meio da aldeia. E ela diz: vem, aquela que não falava, aquela que não tinha direito a dizer nada na sociedade. Agora é encorajada. Bebeu da água, a água entrou, fez um convencimento, arrependimento. E agora ela deixa a água jorrar. A água vai jorrar para alcançar a outros. Aleluia! Que coisa linda! E foi isso que Jesus fez conosco. Aleluia! Ele nos recebeu e nos fez entender que Ele nos recebeu para que nós alcançássemos a outros. Aleluia! Você vê o que Jesus estava fazendo naquele lugar? Obras extraordinárias. Mostrou para a mulher que um diz que é em Jerusalém, outros diz que é aqui. Ele diz: a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aonde você estiver, você pode adorar, você pode se render, você pode orar. Jesus estava dizendo para ela: não se limita a isso, porque o meu reino é abrangente, vai além daqui dessas quatro paredes, que hoje eu olho e vejo apertado, né? Já está ficando apertado. Deus vai fazer algo grande. O impossível vai acontecer. Sabia, pastor Melks, que eu me lembrei quando eu fui ministrar na sua igreja? Que era assim? Não era, pastor? E o Senhor me fez lembrar, faz muitos anos isso. E o Senhor me fez lembrar que Ele ia mudar aquilo. E Deus mudou. Não foi, pastor? Eu disse: eu vejo o púlpito assim. Eu vejo algo novo, e quando eles saíram de lá, deixou algo extraordinário. Ainda que o homem não reconheça o valor desta obra, mas lá no céu tem um memorial. E a Bíblia vai dizer que todo trabalhador é digno do seu salário, e que tem recompensa para toda obra feita nesse reino. E aqui eu digo, não que eu vejo o púlpito lá, não. Eu vejo vocês em um ambiente maior. E fé não é o que você vê, o que você pega, é o que você acredita. Lá em Isaías vai dizer: amplia. Amplia as tendas, alarga, enfim, bem as estacas. Aleluia! Esta palavra é o que sustenta esta igreja. Deus fará além do que vocês estão vendo hoje. Aleluia! Deus vai prover. Aleluia! Vocês viverão sobrenatural, porque beberam da água, a água que faz jorrar para a vida eterna. Aleluia! O negócio vai mudar. Ainda que as finanças sejam a conta, de boa, nós podemos dormir tranquilo, porque tudo foi pago. Deus fará do pouco transbordar. Aleluia! Transbordar. Vai sobrar. Aleluia! Eu sei que é muito caro esses ambientes, e um ambiente maior vai ficar mais caro, mas eu entendo que nesta manhã Deus está dizendo: eu vou ampliar o negócio. Deus fará o improvável acontecer,
irmã, o que vai acontecer? Virão vidas através de mim, de você, e vai encher a casa. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é meramente uma emoção. Não. Não é. Porque eu não estou aqui para isso. Mas eu vejo Deus fazendo algo extraordinário. As rendas deste lugar vai multiplicar, pastor. Deus vos abençoará. Não de abençoar a obra. Porque quanto mais você abençoar, mais Deus vai multiplicar na tua casa. Aleluia. E Deus mudou tudo, né? Voltando à mulher, a mulher vai. E quando você vê que ela perdeu o medo, não é? O receio. Porque eu tenho tantas coisas erradas. Ela perde esse medo. Isso me faz lembrar da promessa que Jesus fez. Quando Jesus morre, ressuscita. E a palavra vai dizer que ele fica 40 dias. Instruindo aqueles que estavam aos seus pés. Aprendendo com ele. Vendo ele fazer. Só que quando Jesus morre, ele se dispersa. E a palavra vai dizer que quem vai com Jesus até o Calvário são as mulheres. E João que ia de longe. Né? E lá, quando tudo acontece, Jesus vem, fica 40 dias, instruindo, ensinando, ajustando o que ficou a ser ajustado. E aí ele disse assim, ó: não vos ausentei de Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus, quando ele fala para os discípulos, ele simplesmente libera esta palavra. E eles ouvem a voz de Jesus e obedecem. Aleluia. Um pouquinho para trás, ele vai dizer que não vai ficar limitado só aqui, mas Jerusalém, a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus estava dizendo: aquilo que eu ensinei para vocês não vai se limitar aqui somente, mas vai alcançar a outros lugares e até os confins da terra. Aleluia. Os discípulos, lá no capítulo 2 de Atos, estão lá esperando a promessa? Esperando o que eles não estão vendo? Esperando algo que foi só uma palavra liberada? Mas a palavra liberada de Deus, ela é firme. Louvado seja Deus. E aí eles ficaram. Muita gente, mas nem todo mundo é perseverante. Nem todo mundo consegue esperar. Então foi se dispersando. Mas 120 aproximadamente ficaram. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu quero dizer do encorajar. Tá bom? Não é uma confusão. Dá um ajustinho aí que você vai entender. E aí quando eles recebem o Espírito Santo, eles recebem o revestimento que eles não tinham. Um encorajamento. Agora aqueles que estavam retidos, tímidos, eles têm coragem. Jesus já ensinou para eles, mas faltava uma coisa. Faltava o Espírito Santo, o encorajador. E aí naquele contexto todo, Pedro levanta quando ele vê a multidão. E aí ele tem coragem de proclamar um evangelho de salvação.
um evangelho de arrependimento, um evangelho de transformação, de dentro para fora. E eu não estou falando dessa roupa, eu não estou falando do cabelo, né? Isso aqui é o meu estilo, é o que eu gosto. Cada um do seu jeito. Eu estou falando de caráter, mudança interna. Foi essa mudança que a mulher recebeu. Aleluia! Ela bebeu da água que Jesus ofereceu para ela. E agora isso deu a ela coragem para romper os obstáculos. Aleluia! Abre lá a sua Bíblia. Eu não vou ler não, tá? Porque eu já falei todo o texto. É que eu tinha outra palavra. Mas o nosso Deus é lindo. Ele muda tudo. João 4, tá bom? Todo esse texto falado, eu vim aqui para falar, não está fora do que Deus gerou no meu coração, sobre posicionamento, tomar atitude, ter uma reação diante da circunstância. E eu vejo esta mulher tendo um posicionamento. Ela podia meramente receber Jesus, ficar com Jesus para ela e voltar para sua casa. Mas quem recebe Jesus não quer só para si. É uma coisa que se estende. E isso aconteceu na mulher e ela se posicionou, irmão. Será que ela esqueceu toda a história, todo o sofrimento, todo o desprezo? Não. Mas beber da água de Jesus traz para nós encorajamento. Traz para nós o movimento de tomar atitude. Evangelho é isso. Você não ficar preso, retido às suas questões. Porque evangelho não é só fartura. Não é só coisa boa. É sofrer por amor a Cristo. Ainda que eles sejam sarças, espinhos, se a cerviz seja dura, mas Jesus nos convocou para esse negócio. A mulher não precisou que o pregador falasse para ela que ela tinha que se posicionar, porque agora ela já recebeu. Agora a parte dela é ir ao encontro. Não. Ela recebe e vai. Aleluia. Eu entendo que o cântaro era os questionamentos, eram as coisas da vida da mulher. A água estava lá. E ela foi pegar porque precisava usar na casa dela. Agora ela deixa as suas questões e vai. Eu sei que esse mês é um mês voltado para as mulheres. Muitas conquistas, de certo que não é bom nem falar, né? Porque tem algumas coisas que são boas, outras são terríveis, mascaradas. Deus nos chamou. Deus nos convocou e Jesus fez isso antes da morte no Calvário, quando ele tem acesso à mulher e os discípulos chegam. Eles olham, eles ficaram tão assustados que eles silenciaram. Ficaram o quê? Parado, vendo Jesus conversar com aquela mulher, né? Jesus libera uma palavra falando, ele veio buscar os que estavam perdidos. Aleluia. Lembra que eu falei para vocês que Jesus, ele gera um ensinamento aos discípulos? Quando eles vão lá na quitanda, na venda, não sei, buscar o que comer. Agora fica imaginando os discípulos. Olhando um para o outro dizendo, vai você. Deus me livre. Comprar para comer dos samaritanos. Na nossa versão hoje, que loucura.
Misericórdia. Jesus estava ensinando. Aleluia. E quando eles voltam daquele ensinamento, na prática, muitas das vezes Jesus nos ensina na prática. É através da tribulação, é através das lutas, das perseguições. Deus está nos atraindo a Ele. Não é para nos distanciar, é para atrair. Porque só Ele vence as nossas guerras. Só Ele tem poder. Então as lutas são para nos ensinar. Nós estamos na escola. E a escola é na prática. E errou, não passou na prova, vai ter que ter uma recuperação. Então tudo que acontece no reino é para a glória de Deus. Vai servir futuramente. Aleluia. A mulher ouve, recebe, entende e vai. A mulher não tinha voz, mas naquela hora ela esqueceu isso e disse: vem ver, vem ver. Eu não acho que ela falava assim: vem ver, vem ver. Eu acredito que ela proclamava: venham ver. Um homem que contou toda a minha vida. Ele contou a minha história. Vem cá ver. Aleluia. E agora para aqueles que estavam dispersos e que não queriam saber da mulher, chamou a atenção. O que essa está fazendo? O que é que ela está querendo que a gente veja? E eles vão. E quando eles vão, eles ficam surpreendidos, aleluia, pela palavra de Jesus. Aleluia. Uma palavra que confronta, que não amassageia os nossos egos, que quando eu estou errada, Ele não vai lá e diz: está tudo bem, você é linda, eu te amo. Não, Ele diz: eu te amo, mas isso aqui precisa ser ajustado. Uma palavra que nos chama ao arrependimento. Evangelho é arrependimento, mudança, transformação de mente, de conceito. Jesus mudou o conceito daquela mulher diante da sociedade, ao ponto dela ir. Deus nos chamou, mulheres, para ir. Se tem uma coisa que nós temos facilidade, é de ir em lares, famílias. Nós entramos, levamos Jesus, semeamos a semente e o Espírito Santo vai trabalhando nos corações. Não é mais tempo de ficar parado. É tempo de levantar. Né? Se você tem aí alguém, vizinho, precisa. Quantas famílias conturbadas? Destruídas. E Jesus está aí para reconstruir. Ele reconstruiu a história daquela mulher. Aleluia. Ele mudou a minha. Uma sentença dada pela sociedade. Vamos lá, nos dizer aí, quem sabe uma hereditariedade de ruim, onde a mãe foi mãe solteira, ela também será daí para pior. Eu lembro que eu estava aconselhando meu sobrinho, e o Senhor Jesus me fez lembrar disso. E eu disse para ele assim: eu sei que o que a sua mãe está passando era para mim, mas Jesus me encontrou, e Jesus mudou toda a sentença que estava determinada para a minha vida. E ele olhou assim, eu falei: Jesus quebrou toda a palavra de maldição,
Tudo que foi lançado pela minha mãe no ventre, quando eu estava no ventre, ela não teve coragem de tirar. Sofreu como mãe solteira lá nos anos de 80. E agora imagine, naquela época, o apontamento. Todo mundo se dispersou, ninguém ficava junto, porque é uma mulher. Imagine o quanto ela não me amaldiçoou. Conhecendo ela hoje, eu imagino. E aí lá do céu, Deus olhou, enquanto eu estava no ventre. Aleluia! Eu imagino Deus lá do céu dizendo, enquanto ela dizia isso e aquilo outro, Deus dizia, não, essa será minha serva. Tem um projeto maior na vida dela. Aleluia! E quantas coisas eu passei, que hoje na minha mente, de vez em quando dá aquela dorzinha. Mas aí Jesus disse, não, eu mudei a tua história. Aleluia! Eu mudei a sentença que estava sobre você. E aí a família olha e diz assim, mas essa não era, aqui era para ser mãe solteira, aqui era para viver por aí largada, tendo filhos à torta e à direito. Hoje eles olham e vê, não, é uma mulher que Deus escolheu para proclamar o evangelho de salvação. Hoje ela tem a vida restaurada. Por quê, irmãos? Porque é isso que Jesus faz em nós. Jesus fez isso na vida da mulher, transformou ela em uma missionária, quem sabe, numa evangelista, quem sabe. Eu sei que quando a água jorrou da mulher, alcançou aquelas vidas que chegaram até Jesus, e aí depois eles tiveram que confessar para ela. Hoje nós recebemos, o aceitamos, não pelo que você disse, mas pelo que nós ouvimos ele falar. Aleluia! Naquela época Jesus estava presente, o corpo físico. Hoje ele está em mim e em você, mulheres. E ele nos chama, aleluia, como uma fonte para jorrar água, a água que restaura, a água que liberta, a água que transforma, a água que regenera. Aleluia! Foi para isso que Jesus nos chamou. Obrigada, Deus. E nós vemos uma transformação extraordinária. Temos mulheres abençoando ministérios dos apóstolos. Mulheres que se doavam. Mulheres que se rendiam. Jesus aboliu tudo aquilo. Não foi essas mulheres ativistas, não. Elas nos deram direito para nós poder ir lá votar. Direito de expressão. E também trouxe coisas ruins, mas nós que recebemos desta água que essa mulher bebeu, entendemos que Deus nos chamou para jorrar água para outras mulheres, e outras mulheres, e outras mulheres, e outras famílias. É tempo de posicionamento. Não dá mais tempo, não tem mais tempo de ficarmos cocheando, de ficarmos só esperando. Não, é tempo de atitude. Aleluia! Deus nos convoca hoje para sair deste momento tão cômodo e romper as barreiras. As barreiras de uma sociedade perversa, que com muita prudência, sutileza, tem invadido lares, alcançado jovens, crianças e adolescentes. Eu tenho 3 filhos.
e por eles eu mato e eu morro. Deus tinha um só, e por amor a mim e a você, Ele doou. Vamos nos doar também. Mulheres, eu sei que outras palavras virão. Uma grande responsabilidade ficou sobre mim, e ficou pior porque eu trouxe um roteiro, e Deus mudou tudo. Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus fez algo extraordinário. Enquanto eu estou falando, você pode refletir. Porque enquanto havia a ministração dos louvores, onde a presença de Deus invadiu, não, entrou no ambiente de uma forma tão extraordinária, que o Senhor me fez recordar de quantas coisas Ele tem feito por mim. Não precisa de muito, não. Só precisa de uma atitude. Posicione-se nesta manhã. Vamos parar de dar desculpa. Nos justificamos tanto. Mas se nos organizarmos, nós vamos conseguir. A igreja avança em oração. Uns foram chamados só para orar, mas outros foram chamados para se levantar e ir. Quem sabe é eu e você hoje. A história da mulher ficou para trás. Ela deixou o que era dela para dar aos outros o que ela havia recebido. Dê aos outros o que você recebeu nesta manhã. Rompa as barreiras, porque a nossa vida não é fácil. E para quem trabalha fora é pior ainda. Mas vença isso. Reserve tempo com Deus. Seja um instrumento de Deus aonde você estiver. Saia de casa já dizendo: Senhor, prepara vidas, coloca palavras na minha boca. Eu quero ser a água que jorra para a vida eterna. Eu quero ser esta fonte que jorra água para a salvação. Aleluia! Eu quero proclamar este evangelho. Eu não posso estar lá na igreja todos os cultos, mas aonde eu estiver eu serei igreja. Eu falarei das boas novas de salvação. É as necessidades que nos impulsionam. Sabia disso? Eu vejo uma mulher que ficou viúva lá no livro de 2 Reis. Ela fica viúva, só tem 2 filhos. E eu vou terminar. Agora o credor bate na porta dela, requerendo uma dívida do marido. Essa mulher, ela poderia ter olhado a circunstância, fechado a porta, sentado, chorado, só esperando o credor voltar para pegar os seus filhos. Isso trazendo para nós uma atitude no meio da adversidade, posicionamento. Aquela mulher, ela não fez isso. Nós temos N razões para calar-se, para parar, para ficar quieta. Mas essa circunstância está promovendo em nós, gerando em nós uma reação. Ou você reage para ficar e aceitar, ou você reage para tentar alcançar o improvável. Aleluia. A mulher levanta, vai até o homem de Deus. Chegando lá, ela diz: o meu marido, teu servo, morreu, deixou a dívida, o credor veio e agora quer levar meus filhos. Você está entendendo? Que essas circunstâncias que a gente vive no dia a dia
não pode nos paralisar. Elas são combustível para nos levar até Deus. E quando nós chegamos até Deus, Deus vai fazer-nos entender o propósito disso. O propósito, às vezes, é tirar alguma casquinha, que é rebarba, precisa ser lapidado, precisa ser moldado. Porque quando nós vemos em aperto, nós recorremos a Deus em joelho. Quando não, tomamos atitude precipitada. Mas quando nós vamos a Deus, Deus vai tratando em nós. Eu vejo a mulher tomando atitude, ela vai. E o homem de Deus vira para ela e diz, ele não falou nada além disso. O que é que tu tens em casa? Ela diz, a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Aí ele diz, vai, pede os vasos emprestado. Como que ela ia pedir se ela ficasse parada? Se ela ficasse sentada? Ele diz, para ir. Ela vai, se movimenta, pede os vasos emprestados, fecha a porta, deita a vasilha que ela tem. Ela já tinha. Aquilo que ela tinha, talvez para ela não era suficiente. Mas para Deus, o que nós temos, mesmo sendo pouco, é suficiente para o seu reino. Irmã, eu não sei falar. Irmã, eu sou tímida. Irmã, eu não canto. Mas você pode orar. Do seu jeitinho, você pode falar de Jesus. A mulher deita o vaso. As vasilhas vão vindo, vão sendo cheias. O mistério está no que ela tinha. Você tem. Para de dar desculpa. Deus abrirá oportunidades para que toda a timidez saia. E aí você vai descobrir que Deus tem algo maior através de você. A mulher deita o vaso, o que ela tinha, o mistério acontece, as vasilhas são cheias. Talvez se fosse eu, ia dizer, o que tem a ver um vaso? Porque nós somos assim, cheios de questionamento. Resta-nos obedecer. A obediência gera o milagre. Aleluia. E ela vai vendo as vasilhas encher, vai enchendo, enchendo. E ela diz, traz-me mais um vaso. O menino traz, diz, só tem esse. Ela deita o vaso. O azeite enche o vaso. E quando encheu, parou. Deus não desperdiça nada. Todo mundo tem o seu valor nesse reino. E aí eu vejo a mulher olhando para as vasilhas, volta lá, e ele diz, vai, pega os vasos, paga a dívida e viva do resto. Você entende que, eu entendo, que o posicionamento daquela mulher mudou a sua história. Viúva sem provedor, agora Deus dá além da provisão. Aleluia. Quando nós tomamos uma atitude, um posicionamento voltado para Deus, a nossa reação, a nossa ação promove uma reação de Deus. Tudo é em conjunto. Jesus chega, proclama a mulher recebe e já corre para falar. Falando de Jesus, os outros vêm e ainda pede para ele, fica conosco. Fica um pouco mais conosco. E eu fico imaginando que Jesus estava pregando. Né? Eu fico imaginando que Jesus estava pregando uma palavra de arrependimento, que ele veio para salvar. E só há salvação para quem já está condenado. Né? A viúva desfrutou do além de Deus na vida dela. Se nós tomarmos um posicionamento, desfrutaremos do além de Deus na nossa vida. É o filho? Continua orando. É o esposo? Continua orando.
Não cesse de orar. Tome uma atitude, reaja. É tempo de reagir. Ele diz, vai, porque o que Deus preparou para você foi além. Pega isso, vende isso, paga a dívida, paga tudo, pagou a dívida. O que sobrou é o teu sustento, é a provisão. Deus vai cuidar de você através do que sobrou. Aleluia. E a mulher, eu fico imaginando, porque nós somos assim, né? Misericórdia. Olha o que Deus está fazendo por mim. Deus faz além do que ela esperava. Ela desfruta do manter de Deus, porque ela não tinha provisão, mas agora o que ela tinha promoveu o pagamento da dívida e também o seu sustento. Se você está preocupado com alguma coisa, Deus está dizendo, não para, não fique paralisado, tenha uma reação diante dessa circunstância, tome uma atitude diante dessa circunstância. Reaja, meu filho, reaja, minha filha, chega de mimimi. Para de se não, ele já te alcançou, você e eu já somos fonte, e essa fonte não pode jorrar duas águas, uma só, tem que jorrar para a vida, aleluia, eterna, está entendendo? Posicione-se, um mês de tomarmos atitude. Lá fora, elas querem o direito de matar as crianças dentro do ventre. Lá fora, elas querem o direito de ser mais do que os homens. Lá fora, elas querem mandar dentro de casa. Lá fora, elas querem extravasar, porque o corpo é meu. Aqui dentro, não. Aqui dentro existe, para nós, um livro que é a bússola. Ele vai nos ensinar a respeitar, a amar, a cuidar e também a servir. Lá fora, o negócio está feio. Mulher não tem valor. Eles buscaram tanto que hoje nós não temos mais valor. Só que no reino nós temos. Jesus abriu a porta para nós podermos falar da palavra dele. Ele abriu a porta. Enquanto havia uma cultura, ele veio e rompeu isso. Dizendo, não, essas também serão minhas discípulas. Elas também romperão barreiras. Elas também alcançarão vidas. Elas também vai desbravar. Aleluia. Nós podemos. Ele deixou para mim e para você. Enquanto nós estamos aqui, milhares e milhares de cristãos estão morrendo hoje. E o Senhor me faz lembrar de uma imagem que eu vi na internet, algumas missionárias em um país, onde eles colocaram um saco transparente, elas dentro de um saco, amarrou e colocou em praça pública, um monte de mulheres de joelho, dentro daquele saco, agonizando, esperando a morte. Mas elas não negaram o nome de Jesus. Eu não falo isso com alegria, com prazer, mas evangelho é isso. Até a morte. Ou como diz os filmes, até as últimas consequências. Deus nos convoca hoje, mulheres, para ir além. Independente da circunstância. Não pare, se posicione, reaja. Aquelas mulheres não negaram o nome de Jesus.
E em nome de Jesus nós também não negaremos. Não negue com ações, com atitudes. Pelo contrário, vamos jorrar água em qualquer lugar. Deus nos chamou para um projeto maior. Eu vejo hoje as meninas daqui com timidez, com medo, né? A irmã falando a reflexão, né? E a gente percebe, né? Deus vai fazer além. Aleluia. E eu não digo que eu não estou com medo, não, que eu também estou com medo. Né? Difícil, pastores e tudo mais. Mas na minha simplicidade. Sem explicar muito. Eu achei que falar da mulher samaritana seria só, como que diz, só o início da pregação. Mas eu entendi que o que Deus está falando para nós hoje é que Ele nos chamou como fonte. Né? Irmã, mas você deu tantos exemplos só para trazer à nossa memória que outros também tiveram dificuldades. Mas mesmo assim eles deixaram a água jorrar. E nós precisamos fazer isso. Dentro da nossa casa. Com os nossos vizinhos. Na nossa rua. No bairro. Na cidade. No estado. No país. As nações. Aleluia. Porque eu sei que esta igreja é uma igreja missionária. Mulheres, famílias sairão ao campo. Já tem saído para desbravar como fonte que jorra Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. E eu e você também iremos, também faremos, algumas só na rua, outras no bairro, outras na cidade, outras no estado ou nos estados, e outras em países, em outras nações. Aleluia, porque o reino de Deus precisa ser proclamado também pelas mulheres desta terra. Aleluia! E Ele só precisa que você e eu se disponha. Diga: eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. A lares, a família, a ruas, a nações. Aleluia. Deus nos convoca hoje. Talvez as mulheres esperavam, eu ia dar uma palavra até boazinha. Mas Deus, Ele faz um caminho diferente. Vai orando aí para Jesus preparar para mim um curso de teologia presencial. Porque eu tentei online e não dá certo. Para eu melhorar, né? Aprimorar. Esse foi o propósito que eu coloquei no meu coração esse ano. Jesus, eu preciso aprender. E se você orar, depois eu vou vir aqui testificar. Não precisa dar oportunidade, eu falo para a pastora: Deus fez por mim aquilo que eu desejava. E agora eu não vou poder mais me recuar e dizer, porque eu fico com medo. Você acha que eu não estou com medo aqui? Irmã, mas é a primeira vez? Não. Tem muitos e muitos anos, mas todas as vezes é a primeira, pastor. Glória a Deus. Porque eu preciso ser porta-voz de Deus. Eu sei que o conhecer não é suficiente, porque nós precisamos da graça e da presença. Aleluia. Mas os dois juntinhos. Eita, que coisa linda. Mulheres, cresçam na graça e no conhecimento. Olhe para a palavra
palavra de Deus. Não somente ore, não somente receba aqui a palavra, mas tenha o particular na tua casa, tem um momento com Deus lá, leia a palavra. Quando eu me apresento a Deus em oração, Deus se revela a mim com a resposta, mas quando eu leio esta palavra, Deus se revela para mim um Deus todo-poderoso, que manifesta a sua glória e a sua majestade nessa terra, através de mim e de você. Então não fique no raso. Conheça. Eu lembro que nós éramos novos. Vou terminar, tá, filho? E estávamos noivos. Acho que foi, né? E ele me deu aquela Bíblia ali, ó. Pega a Bíblia aí. Abre aí a Bíblia e lê, abre ela aqui, ó, na primeira página. E lê aí o que você escreveu. E eu vou deixar para vocês. Não tem o versículo? Lê, fale aí. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Está vendo que lindo? 2 Timóteo, eu não sou boa para guardar. 3,16. Toda a escritura, mulheres. Você vai ficar no raso? Reserve tempo com Deus. Essa Bíblia aí você me deu quando? Está marcado lá. Eu estava no começo. 2000 e? Tá aí, filho. 2024. 2024? Não. 2002. 2002. Foi quando ele me deu de presente, de aniversário, essa Bíblia. Essa aqui também foi, tá? Só que essa foi 2013. Ele está usando a minha Bíblia. Por isso que eu disse para vocês, o meu marido é o maior incentivador do meu ministério, mesmo eu não sendo como ele, mesmo eu não falando como ele, não da mesma forma, mas cada um com a sua peculiaridade. Maridos, incentive a sua esposa a caminhar com Deus, a ter intimidade com Deus, a romper a timidez. As Bíblias foram incentivos. Não foi, não? Foi. Essa aqui ele me deu porque eu falei, você deu uma Bíblia para pregadora? Eu quero uma Bíblia igual. A irmã foi pregar na campanha e aí ele deu uma Bíblia. O que você acha de eu dar uma Bíblia? É legal. Quando eu vi a Bíblia, eu falei, filho, eu também quero uma. Aí ele me deu no Dia das Mães. O maior incentivo. Ó. Olha está. Eu tenho outras, tá? Mas essa é a guerreira. Por que ela está assim? Porque usa. A sua ferramenta, mulher, é esta aqui, ó. Então use a palavra. A palavra é a garantia. Amém? Quero agradecer a minha oportunidade. Que Deus em Cristo vos abençoe. E eu espero que Deus possa falar melhor no seu coração no dia de hoje. Nesse primeiro dia, ainda terão outros domingos com mulheres diferenciadas, com comidas diferenciadas, porque o nosso Deus é assim. Então aproveite este momento. Mas hoje, saia daqui consciente que é tempo de tomar atitude, de ter um posicionamento. E nunca se esqueça, você é fonte. Deixa a água jorrar. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.